TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um Toró de Parpite, aqui em Nova Resende, na minha Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende, sempre trazendo convidados aqui para as entrevistas, convidados que têm contribuição, muitos que estão dando contribuição para Nova Resende, já deram, e outros que estão chegando para contribuir com a cidade. Sempre pessoas que têm importância social, que têm disposição e que pessoas que vocês precisam conhecer, né? A gente precisa conhecer quem está tocando a nossa cidade, quem é a pessoa que está no banco, quem é a pessoa que está na saúde, quem é a pessoa que está na escola dos nossos filhos. A gente precisa apresentar essas pessoas para vocês, principalmente quando elas vêm de fora. E vêm de fora em termos, mas no nosso caso, o convidado de hoje já tinha trabalhado aqui, já é conhecido, bem conhecido do pessoal do universo da educação aí no nível estadual, municipal. Então o nosso convidado de hoje é o Ney Tiburcio, o Ney, que é o novo diretor da Escola Estadual, professor Caio Albuquerque. Uma responsabilidade enorme, uma escola super importante para Nova Resende, um grande número de alunos, uma escola que já formou gerações e mais gerações e que tem uma importância, é uma responsabilidade grande, mas ele tem experiência, um cara competente, pessoa simples. Ô Ney, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Obrigado por te receber aqui. Pela oportunidade. Você já conhecia Nova Resende, né? Já conheci Nova Resende. Já vim bastante para cá, já trabalhei aqui. Você trabalhou na Padre Luiz. Eu fui nomeado ali em 2023. Sei. No meu segundo concurso do estado. Sei. Eu trabalho em Conceição da Aparecida, fui nomeado ali, e depois pedi uma remoção para Alterosa. Sei. E hoje voltei Você pediu uma remoção para Alterosa por causa do asfalto? Isso, era uma facilidade. asfalto ficava mais importante. Fácil. Em período de chuva, ainda peguei um período de chuva. Nossa, muito ruim. Eu tinha que dar a volta lá por Alpinópolis. Sei. Para chegar aqui. E aí a opção era voltar para Alterosa, onde eu já trabalhei 7 anos. Passar no cavaco? Isso, passar por cavaco. Isso. Olha aqui. E quais são as suas primeiras impressões? O que você está achando? Como é que está? Nova Resende é muito gostoso, né, gente? É uma cidade muito gostosa, então uma das coisas que me trouxe também foi isso, por já conhecer o pessoal humilde, o pessoal muito acolhedor. É uma cidade que a gente se sente em casa. Essa é a realidade, e isso facilita muito o nosso trabalho. Sei. Agora, conta um pouco da tua história. Você nasceu no Barro Preto, conta a história aí. A gente sabe que você tem uma história bonita, filho de família simples como todos nós, e foi lutando, e você fez opção pela educação e está aí no ponto que você chegou. Sim, como diz, eu nasci em Conceição. Barro Preto? Vulgo Barro Preto, né? Como é mais conhecido. Nosso tempo de infância não dá para falar Conceição, não. É só Barro Preto. Só Barro Preto. Venho, sim, de uma família muito simples, muito humilde. Perdi meu pai muito cedo, né? Eu tinha 45 dias. E minha mãe, ela sempre batalhou, sempre lutou para criar os filhos. E eu me vi, assim, na obrigação de estudar. Essa que é uma realidade. Quantos irmãos você tem? 6 irmãos. Eu e mais 6. Sei. Minha família... 7, na minha casa também são 7. Aí lá em casa são 7. Aí eu me vi, assim, na obrigação de estudar e tentar mudar um pouco a trajetória da minha família. Sei. Todos nós trabalhamos na zona rural, né? Passamos por isso. E eu vi uma oportunidade, né? Como diz, no estudo. Porque o estudo, ele faz uma grande diferença na nossa vida. Tá? E ali, né, como diz, foi meio difícil, porque eu trabalhava durante o dia e tinha que estudar à noite. Você trabalhou na roça? Na roça, como pedreiro também. O que apareceu, você fazia? Vê lá, como diz, sobreviver? Pau para toda obra. Isso. Essa que é a realidade. Batalhei, assim, para estudar no noturno, porque desde a 3ª série do fundamental, né, eu já trabalhava e estudava à noite. A faculdade foi uma coisa, assim, um pouco mais puxada, porque a minha intenção era fazer uma faculdade federal, até por questões financeiras também. Consegui, né? Você estudou onde? Estudei em Alfenas, na Unifal. Sei. Aí eu cursei geografia lá. Prestei concurso no estado, né? Prestei 2 concursos, passei nos 2 concursos, né? Um para Alterosa, né? E outro para Nova Resende.
E os cargos eu tenho um em Conceição como professor e um em Nova Resende, mas hoje estou atuando como diretor aqui na Escola Caio Albuquerque. Sei. E aí, como é que chama sua mãe? Fala aí dela. Sebastiana. Ela é conhecida como Dona Sebastiana. Como ela é conhecida? É mais conhecida como Tiana. Tiana. Isso. Tiana. É uma guerreira, uma pessoa assim que para mim eu admiro demais. Mãe solo. Mãe solo. A vida inteira. Trabalhou na zona rural também para criar os filhos, né? Todos muito pequenos. Importante, a gente tem que ter orgulho disso. E isso, ela é meu orgulho. Eu falo que ela é tudo para mim. Você é casado? Sou casado com a Letícia. Letícia Faria de Oliveira. Ela é de Ariado, professora também. Sei. Tenho filho? Tenho a Maria Luísa, minha petitinha. Quantos anos ela tem? Ela está com 9 meses. 9 meses. Isso, e tem uma enteada também. Ah, tem? Muito uma enteada, a Elisa. Quantos anos? Vai fazer 12 anos agora. Ah, que beleza. É uma coisa muito bonita essa relação, né? Isso, muito interessante, muito importante pra gente. Muito importante. Tem um carinho muito grande por ela. E a minha filhinha aqui, como se diz, com 9 meses aí, é a conclusão de uma família. Sei. Isso é super importante. Você quer falar o nome dos seus irmãos? Você lembra de tudo? São vários, né? Tem o Paulo, né? O Paulinho, tem o Aguinaldo, a Patrícia, Loriane, o João, que é o mais velho, né? E tem também o Toninho, hoje ele mora nos Estados Unidos, que foi para lá. Esses são os 6 irmãos. São quantos homens? 4 homens e 3 mulheres? Não, são 4 homens, são 5 homens e 2 mulheres, né? Lá em casa são 4 homens e 3 mulheres. Escuta uma coisa, você deu aula no Barro Preto de geografia? Quanto tempo você foi professor de geografia? Barro Preto e Alterosa? Eu comecei em 2009. Sei. Desde 2009. Que eu venho nessa carreira aí, nessa luta. Alterosa, Conceição, Cabo Verde. Você deu aula em Cabo Verde? Cabo Verde também. A terra desse caboclo que saiu daqui agora. Eu trabalhei lá também em Cabo Verde e Nova Resende. Essas 4 então, nesse cidades. período todo, de 2009 para cá, você estava como professor, ou você já tinha feito alguma coisa, substituição, alguma coisa assim? Não, somente professor. Sei. Não peguei, assim, outra situação. Sei. E a tua área é geografia? Minha área é geografia. Sei. E como é que foi? Como é que foi o convite para você vir para cá? Como é que foi essa história? O convite, ele foi muito, assim, inesperado. Eu não esperava, eu não sabia, né? E aí foi uma indicação, de um outro diretor aí, que eu já tinha trabalhado. Parece que foi de outros diretores, né? Segundo Onde você trabalhou, você teve boa indicação. Boa indicação. Folha corrida boa, hein? Capivara boa. Ainda bem, né? Como se diz, se tivesse algum problema aí, seria algo meio complicado. Sei. E aí, tive o convite da superintendência, né? E foi um caso assim meio bem corrido. Era pegar ou largar. Sei. Mas assim, como na minha vida tudo foi assim um desafio, eu imaginei que poderia ser algo assim muito importante para minha carreira, passar por isso. Eu tenho um amigo também que é vice-diretor, e ele sempre falava, todo professor deve passar por essa sala, que é a sala de direção. E aí você tem uma visão diferente da escola, né? Visão do todo, isso. Né? Então, uma pessoa muito importante que sempre esteve presente na minha vida como professor, que é o Regis Almeida, né? Você deve conhecê-lo de Conceição. O Regis de Conceição, sim. Então, ele sempre apoiava, ele sempre falou sobre essa questão, que todo professor deve passar por ali. Porque tem essa visão diferente de o que é ser professor e o que é ser diretor. Então, isso, nessa junção aí, eu aceitei o desafio. A questão da gestão é muito importante, né? Você precisa aprender a gerir aquele conjunto de coisas, conhecer outros mecanismos, né? Sim, né? Até porque hoje na educação já não se fala muito em diretor, né? Fala muito em gestor. Sim, é gestor mesmo. A gente trabalha muito com essa frase hoje, você é um gestor. Né? Enquanto diretor, você também é gestor. Então, tem que cuidar de tudo, dos interesses. Cuidar de todos os interesses. E como você encontrou a escola? O que você achou? Quais são as primeiras impressões? É preciso falar que o Ney chegou há pouco tempo aqui, né? Está desde o começo do ano, né? Desde o começo do ano letivo, né? E não, foi em março, né? Em março, foi depois do ano letivo. Você chegou depois do ano letivo. Ele chegou depois de ter começado o ano letivo. Quer dizer, mês passado que ele chegou aqui. Então, a gente tem que entender que ainda está tomando pé de toda essa história, não é isso? Sim, como diz, conhecendo toda a equipe, né? Uma equipe excelente. Tá? A escola, uma escola muito bonita.
A escola, a gente chega ali, ela dá um ar gostoso, uma escola grande, né? Um jardim bonito. Moderna. Tá? Então, assim, isso aí já muda muito, né? Quando a gente chega e pega um ambiente, assim, gostoso de trabalhar. Agora é dar continuidade. E o que você está achando da equipe? Já percebeu, tá com volume de boa vontade? Eu acho que a escola lá tá querendo uma mudança. Você está sentindo isso? A equipe é muito boa, né? Sei. A equipe é excelente. Eu não tenho que falar da equipe, Sei. sabe? Tenho que só agradecer, porque desde o momento que eu cheguei, eu fui muito bem acolhido, né? E agora é o conhecimento, né? A gente tem que ir conhecendo as pessoas, usar o que eu já passei em outras escolas. Descobrir o potencial de cada um. Identificar a vocação. E aí dar continuidade, né? Fazer o que tiver que ser feito ali na escola, né? Dar continuidade no que está certo, né? E naquilo que precisa melhorar, contar com a equipe para a gente trabalhar junto. Quantos alunos tem a Caia Albuquerque? A Caia Albuquerque hoje ela está com mais de 800 alunos. Mais de 800 alunos. Isso. É muito. Não sei dizer o exato, não, porque tá bom, nós temos problema. um outro endereço, né? Pois é. Que é a Petúnia. Sei. Agora, o Caia Albuquerque faz de que ano a que ano? Lá é de 6º até o 3º ano do ensino médio. Sei. 6º ao 9º fundamental, né? É o ensino final do fundamental, 1º, 2º e 3º do ensino médio. E tem três turnos? 3 turnos. São 3 turnos, né? E temos também a Petúnia, né? Que é um segundo endereço. Sei. Como A é Petúnia falado. é uma extensão do Caio. Da Caia Albuquerque. Sei. E lá funciona também no noturno. Sei. O educar hoje é muito difícil, né? A educação hoje está difícil, né? Estou falando sobre a ótica. O professor, no meu tempo de estudante, a professora era o meu único educador. Você tinha um único educador, um único cara para ensinar, né? Você aprendia tudo na escola. Hoje, o professor, para conseguir atenção, tem 1000 informações, tem internet, tem televisão, tem celular. Quer dizer, o professor, hoje, para ele conseguir controlar a atenção dos alunos, é difícil. Imagina ensinar. Você não acha que essa mudança é muito brusca? Só a mudança dos tempos, né? Os tempos, eles mudaram. E a gente sabe que ensinar existe uma forma, né? E você precisa, né, estar trabalhando aquilo ali, né? E fica muito difícil essa competitividade. Porque você pega a internet hoje, ela te traz as coisas muito prontas. Sim. Essa que é a realidade. Então, muitas dúvidas que os alunos têm, que antigamente a gente tinha o professor, né, como o detentor, né, de todo o conhecimento. Às vezes do conhecimento, né, e das respostas que muitas vezes o professor ia buscar e no outro dia trazia para a gente. Hoje não, hoje eles têm, né, a informação ali na palma da mão. Então, muitas vezes aquilo que o professor poderia ser uma luz ali para eles, eles vão na internet. Mas assim, acho que dificuldade sempre teve. Essa que é uma realidade. A educação, ela nunca foi fácil, né, porque a gente trabalha com seres humanos, né, trabalha com pessoas que pensam diferente, né? Então acho que sempre foi uma luta. Eu carrego uma coisa assim muito interessante, que é a questão que ensinar um aluno que sabe é muito fácil, só que para fazer valer aquilo que a gente faz no dia a dia é ensinar aquele que não sabe, porque trabalhar com um aluno que já sabe ficaria muito simples. Sim. Né? Então eu carrego muito isso. Então gratificante para a gente como professor é você pegar um aluno que ele não sabe aquilo, né? E depois ele fala, não, eu aprendi. Existe muita contestação hoje? Você chega lá e dá uma informação sobre o Rio São Francisco, o cara fala, eu vi que não é desse jeito, tal, fui lá ver e tal. Tem muito isso hoje? Está sendo usado nesse tipo de coisa na escola? Não, esses questionamentos, eles são até, hoje eu digo que mais fracos. Sim. Eu acho que a internet, infelizmente, nesse ponto, ela acaba que ela não ajudou. Sim. Porque muitas vezes, se você der uma informação, né, às vezes a gente mesmo fala, nossa, mas acho que eu errei nisso aqui, né, e ninguém te questiona. Sim. Sabe, eu acho que precisa assim, usar a internet para o lado bom da situação. Tá faltando isso, sabe? Eu vou usar a internet como uma ferramenta, né? Então, esses questionamentos hoje são muito poucos. É muito interessante isso, porque existem estudos que provam. Nós vivemos uma era do conhecimento. Tudo que é de conhecimento hoje, tudo que está fazendo, uma pesquisa que está fazendo do cara lá dos Estados Unidos, que está pesquisando lá uma abelhinha, um robozinho abelha que vai substituir a abelha verdadeira,
esse coisa sigiloso lá no Instituto Tecnológico, isso já está no conhecimento. As pessoas começam a fazer e já postam. Então, todo o conhecimento do mundo está disponível. Agora, e está na internet, está disponível no Google, em qualquer lugar. Agora, é impressionante como o que é acessado, o volume de conteúdo qualificado e acessado do total da internet, não é nem 10%. É isso que você acabou de dizer, né? Sim, porque muitas vezes acaba se perdendo em questões assim, banais. Perde-se muito tempo, às vezes com jogos, né? Fake news. Fake news, não procura a fundo se aquilo é verdade ou não. Não checa a informação. Então, falta isso. Para a gente, né, para nós que trabalhamos na educação, é muito gostoso quando o aluno chega e te questiona. Isso é importante, isso é gostoso. Quem tem porquê não morre ignorante. Porque se a pessoa toda hora ela te questiona, você busca melhorar a cada dia mais. Sabe, opa, peraí, eu não posso ficar preso nisso aqui, porque se eu for questionado, né, eu tenho uma saída. Agora, se não te questiona, aí você fala, área de conforto é um perigo. Bom. A área de conforto, infelizmente, ela destrói, né? Essa é a realidade. A área de conforto não há crescimento. Né? Não tem crescimento. Essa é a realidade. E acaba que todo um ciclo, ele entra nesse conforto, né? Essa é a realidade. É perigoso. O universo, né, as ofertas, o mundo está muito... Né, eu costumo dizer que o mundo melhorou muito e as pessoas pioraram. Né? Eu imagino que as pessoas estão muito egoístas. Quando você junta, principalmente, vamos pegar um perfil do teu cliente, no sentido do aluno ser o cliente da escola, a gente está percebendo que está havendo egoísmo, né? Não tem mais aquela grupo, solidariedade, fechado. Isso mudou mesmo ou eu estou pensando errado aqui, o que eu estou lendo está errado? Mas isso gera muito questão das redes sociais. Sei. Porque o celular, querendo ou não, ele te tira isso. Né? Até hoje, né, nas escolas são proibidos os celulares, até para trazer os alunos novamente para esses grupos, né, para que eles, né, tenham mais vontade de interagir com os próprios colegas. Sim. Porque muitas vezes eles preferem o quê? Dar uma curtida numa rede social ou tudo mais, né, ou um amigo virtual, do que estar conversando com uma pessoa. Né? Fazer isso aqui que a gente está fazendo, conversando. Isso aí, então as redes sociais, elas tiraram. Você senta na mesa, tem 4 pessoas no restaurante, o pai, a mãe, o filho e a filha, e os 4 estão no celular. Às vezes estão até conversando com o outro no celular, é uma coisa absurda. Exatamente. E isso é o que acontecia nas escolas. Dissociação. Então, foi muito importante ter tirado o celular, né? Demais. Sabe, é uma luta constante. Uma luta constante porque eu até converso com os alunos, quando eu vou falar sobre isso, que muitas vezes eles não têm culpa. Né? Veio a pandemia e até os pais mais rígidos que falavam que não ia dar um celular para o filho, que somente depois dos 15 anos, eles foram obrigados, né, a entregar um celular para o filho. Então foram 2 anos onde os filhos, eles só tinham aquela ferramenta. Liberou geral. Né? E aí o pai não tinha nada o que fazer. E aquilo ali foi fácil até para as crianças. Né? São crianças, ainda não tem aquela maturidade de saber que aquilo ali ia fazer mal. Né? Então essa é uma realidade. E quando, né, vem a lei agora para a gente tirar o celular, é uma coisa difícil. Sabe? É uma luta constante, mas escolas que já fizeram isso antes, elas têm um retorno muito grande. Isso já é perceptível aqui ou é recente a retirada aqui? A retirada começou, foi agora no início do ano, né? Sei. Assim, nunca pôde, a realidade é Sei. essa. Mas havia uma liberação. Aí a lei ela veio para... Uma vista grossa. Para totalmente tirar. Né? A gente começa a ver os alunos querer jogar bola, né? Pegar ali um Uno e querer brincar, que é a carta que eles gostam ali de estar brincando, um bate-papo, a gente já vai notando isso. Mas tem mais gente indo para a biblioteca? Ainda não. Acho que você não acha que a gente precisa trabalhar a leitura assim? Muito. Entendeu? Muito. Leitura muito importante. A biblioteca vai passar por uma revitalização. Sei, é importante. A biblioteca da escola. Drummond de Andrade. Biblioteca Drummond de Andrade. Um ambiente mais agradável. Né? Então, todas as escolas estão passando por isso. Né? Tem que botar num lugar mais alegre, menos taciturno. Até porque, quando a gente fala em leitura, que é o importante,
Fundamental. É fundamental. A gente tem que trazer também algo que seja do gosto deles. Atrativo. Essa que é a realidade. Os livros, né, os novos livros, têm que ser da realidade deles, porque o que atrai as pessoas, né, em ler é quando elas vão ler o que faz bem para elas. É, o que elas gostam, né? Essa é uma realidade. A leitura é uma guerra. Né? Como se diz, não adianta eu impor para o aluno, ó, você tem que ler isso. Essa não é a realidade. A leitura tem que ser um prazer. Sim. Né? Ela tem que ser prazerosa. Então isso é uma das coisas que a gente vai tentar fazer com a nova biblioteca. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Eu acho que vem uma geração, com relação ao uso do celular, vem uma geração mais complicada, que é hoje, criancinha pequenininha na festa, com 2 anos, 3 anos, começa a reclamar naquele lugar, aí o pai dá um celular para ela ficar quieta. As crianças, hoje o negócio de fazer a criança calar a boca é dar o celular para ela. Se essas crianças não chegarem, vamos dizer assim, esgotadas com o celular, querendo outra coisa, se não arrumar um modo de provocar essas crianças para ir para o mundo real fora do celular, esse problema vai ser mais grave, né? A tendência é agravar, você não acha, educador? A tendência, se não houver uma mudança na família... Isso a família, base é a família. Isso é uma mudança de família, essa que é uma realidade. Muitas vezes, isso a gente não pode generalizar, né? Às vezes as pessoas não querem, né, ser pai, quer ter filho. Uhum. É diferente. Ser pai, ser mãe, é diferente de querer ter filho. Uhum. Essa que é uma realidade. Porque é uma questão que exige, né, e demanda ali da gente carinho, né, presença. Mudar a vida. Então, ter filho muda a vida. Muda totalmente. Né? Então acho que falta isso. A família, ela precisa estar, né, ali junto com a escola. A família, ela precisa perceber, né, que os filhos, né, eles dependem deles. A família precisa disso. Há uma confusão muito grande. A escola é uma usina de conhecimento. A escola dá conhecimento, dá informação. E às vezes a família quer que a escola eduque os filhos, né? Que é uma coisa diferente. Quer dizer, educação é em casa, né? É claro que a escola também pode ajudar a educar, mas não é a responsabilidade. Tem muita transferência de pai para a escola que quer educar o filho, né? Que às vezes deseduca o filho em casa e acha que a escola está errada. É aquela coisa, né? Na nossa época, chegasse em casa ali com um boletim, isso aí já virou até meme. Né? Se chegasse com um boletim em casa em vermelho, já apanhava. Agora, dependendo da situação, vai questionar o professor por que está com vermelho. Né? E não o filho mais. Sim. Essa questão da educação, acho que a questão da gente colocar as duas palavras no mesmo sentido. Educação, ensinar, né? E educação no sentido de criar o filho. Formar a gente. Né? Então, acho que juntaram as duas e algumas partes, né, porque a gente não pode generalizar, acha que a escola tem a obrigação de dar educação. Né? E aí foge de educação e ensino. Essa que é a realidade. Então, a família é importante. Não, eu acho que a escola com a família é a base. São fundamentais, não tem jeito. A família é a base. E o mesmo problema que se a gente parar para pensar que a pessoa ela dá na escola, ela tem na família. Essa é a realidade. É o mesmo. Então, se os pais começarem a analisar, peraí, o professor reclamou disso aqui, mas o meu filho, ele faz isso aqui dentro de casa. Então, ele vai fazer lá. Então, não passar essa mão, né, na cabeça. Mas hoje está muito assim. Você já teve encontro com os pais? Ainda não? Primeira reunião com todo mundo? Ou com um grupo de pais? Ainda não. Aqui as famílias são muito participativas no Padre Luiz Moreno no Melo Viana, no Caio Albuquerque. Eu acho que aqui tem uma cultura muito boa de participação das famílias.
A gente fecha o bimestre agora. Sei. Né? Aí já tem as reuniões, né, o conselho Abril. de classe e tudo mais, em abril agora. Sei. E aí tem essa facilidade, aí vai ser o primeiro encontro aí com as famílias. Eu não tive nem ainda a oportunidade de me apresentar para eles. Sei. Nós estamos apresentando, a TV Resende Web está apresentando para todos o Ney Tiburcio, pessoa de qualidade, uma pessoa de formação, de educação, e uma pessoa que vem de origem simples, que conhece as dificuldades, que sabe valorizar a educação. Eu acho isso muito importante. Acho que esse critério na escolha, a superintendência fez muito bem. E os diretores que indicaram ele também, que conheceram ele trabalhando, fizeram muito bem. Eu acho importante. Todas as referências que a gente tem de vocês são muito boas. E também, eu converso hoje com meus amigos da escola, o pessoal aí, tanto pais como alunos que já têm informação, professores, eles estão contentes com o teu estilo. Você está chegando mineiramente? Como é que está? Assim, eu tô chegando assim da forma que deve ser. Sim. Né? Eu acho que não adianta a gente começar de um jeito e depois mudar. Né? Então eu tô chegando do jeito que as coisas devem acontecer. Eu falo que onde as coisas começam certas, elas não terminam erradas. Essa que é uma realidade. Então eu sempre comento com eles que o que eu puder fazer para a escola, eu vou fazer para a escola. Né? O que eu puder ajudar, eu vou ajudar, mas isso de forma correta. Sim, entender, é preciso haver uma convergência, você entender a dinâmica dessa escola, né? O que está certo manter, melhorar, e o que tem de crítica, de mudança precisa fazer, e juntar todo mundo para melhorar, entendeu? E com certeza, todo mundo junto fica muito mais fácil, né? Muito mais, até porque a escola ela não é feita de um diretor. Ela não é feita da equipe diretiva, ela não é feita da equipe pedagógica, ela não é feita dos alunos. Né? A escola é uma comunidade. Eu quero ver o dia que a cantineira não fizer comida, o que vai acontecer na escola. A cantineira tem importância, todo mundo tem importância. Todos. Na engrenagem, né? Eu falo muito sobre isso. Querendo não lavar o banheiro lá, vai dar confusão. Todos são importantes, né? E isso, compreender isso. E quando todo mundo faz a sua parte, simplesmente não tem como dar errado. Essa que é a realidade. Agora, você está olhando para a escola nesse momento, qual é o diagnóstico que você faz da escola? Você acha que a escola é muito grande, que precisa... O que você acha que precisa mexer na escola? Tem, ponto de vista físico, tem que fazer mudança, tem que ajustar, tem coisa que precisa melhorar. O que você está achando dessa escola? No ponto de vista físico, precisa. Sei. Né? Sempre há espaço para melhorar. Né? Sei. Essa que é a realidade. No ponto de vista físico, ela precisa de algumas mudanças, até por questão de segurança dos alunos. Sei. Né? No ponto de vista educacional, no dia a dia. Sei. Isso aí a gente trabalha no dia a dia, né? E sempre buscando o melhor. Sei. E essa é uma realidade. A união da equipe, fazer com que a equipe trabalhe para a escola. Em uma das reuniões com os professores, eu sempre falei que tudo que acontecer na escola leva o nome deles. Eu sou o professor da Escola Caio Albuquerque, eu sou o diretor, né? Eu sou a ATB, eu sou a SB da Caio Albuquerque. Então fazer com que a escola ela tenha uma visão diferente para a população é você também se promover. Você também se promove com isso, porque as pessoas sempre vão te ver como parte daquele espaço. Então, se o espaço está bom, você está com bons olhos, mas se o espaço não está tão bom, né, as pessoas também vão ver dessa forma. Cada um empresta o prestígio ou o desgaste para a escola, e a escola faz a mesma coisa, a resposta é igual, né? Isso vai retribuir. Então, é reflexo. Né? Nós somos o reflexo daquilo que está acontecendo lá dentro. Então, se tiver que elevar o nome, nós estamos indo junto. Mas ao mesmo tempo que a gente tenta denegrir a imagem da escola, tenta atrapalhar a escola, é a nossa imagem também que vai acabar sofrendo com isso. É verdade. Às vezes eu escuto nos comparativos que a Caio Albuquerque tem um problema de disciplina. Você já identificou isso? Que às vezes lá tem uns atritos, alunos mais exaltados, faixa etária mais rebelde? O que você acha? Até agora eu não tive nenhum problema. Sei. Né? Até agora está tranquilo. Alunos difíceis, vamos dizer dessa forma, tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Então eu que passei por várias escolas, sei. Então eu vejo isso. Isso aí não é a escola Caio Albuquerque que tem esse problema. Sei. Isso aí é uma forma que a gente resolve na conversa, e por aí vai.
Mas assim, o que a escola passa ali é o que todas as escolas passam. Sei. É um conflito, né, de cabeças, né? É cultural, né? Não é localizado, é cultural, né? Só que vai ganhando esse nome, Sei. né? Que ali tem esses problemas, tudo mais. E isso é ruim. É ruim, É claro ruim que é porque você acaba denegrindo a imagem da escola, né? Sei. Você encontrou as ferramentas que você vai trabalhar lá? Quadra tá boa, cozinha, sala de aula. Você encontrou as ferramentas? Tá na hora de você fazer o balanço e encontrou as ferramentas próprias, todo o material pedagógico, tá tudo lá, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Né? A cozinha é uma cozinha excelente, sabe? Um espaço muito grande, o galpão muito bom, 2 quadras esportivas, né? Poliesportivas, né? Não é só de uma só modalidade, né? Sala dos professores, as salas, precisa passar apenas, né, por reparos. Né? Isso é comum e é isso que a gente vai trabalhar também. Sei. Porque um ambiente bonito, ele facilita também o trabalho. Né? Faz com que os alunos se sintam mais à vontade. Então a gente vai batalhar muito aí para poder estar melhorando esse aspecto. Quando eu entro lá, acho aquela parte que está a diretoria, que é um negócio meio sufocadinho, assim, você vê aquela escola grandona, quando você entra ali, parece que está tudo meio baixinho, meio apertado ali. As salas de baixo, né, elas são baixas, né? Mas aí vem a questão do reparo técnico, né? Porque a pintura, ela transforma o ambiente, né? Ela pode deixar um ambiente mais aconchegante. Mais aberto. Né? Então é a forma de pintura também. Então isso a gente vai estar trabalhando ali. Você tem previsão de reforma para lá, no médio prazo, curto prazo? Precisa fazer reforma? Como é que está isso? A superintendência está dando um suporte muito grande. Sei. Sabe? Já vieram, né? O engenheiro já esteve aí, já olhou algumas necessidades, né? Então, o suporte a gente tem. Sim. Basta agora entrar no ritmo aí. Conseguiu aqui, tá difícil de arrumar, pra você fazer uma licitação, arrumar pedreiro, arrumar empresa construtora, tá difícil aqui, viu? Tá muito concorrido aqui, tá atrás disso, tá dando trabalho? Não, já teve até pessoas que vieram ver o serviço, Sei. se seria possível. E quem cuida disso é a superintendência? Isso, a escola, ela faz todo o processo, né, envia e eles liberam. Sei. Mas a superintendência, ela, como diz, eu tive todo o apoio. Sei. E tem dinheiro? Dinheiro tem. Tem. Recurso tem, agora é só ajustar? Só ajustar e para falar de dinheiro, você deu um sorriso, ficou feliz. Dinheiro. Porque tem. Mas na educação tem dinheiro, é importante, né? O Estado está disponível mexendo nas escolas. Né? Precisa, né? Precisa. Um ambiente acolhedor faz com que o aluno se sinta mais à vontade também. Sei. Você agora uma outra pergunta. Você sentiu diferença de Conceição Aparecida para cá no movimento, o jeito da cidade se movimentar? Porque nós falamos muito, nossa, Resende é muito movimentada, é cheio de carro, tem isso, tem aquilo, tem uma agitação. Você sente isso quando você chega aqui ou é a gente que fica percebendo isso para querer diminuir os outros? Eu sou professor de geografia, né? Então, assim, eu tenho uma visão diferente da situação. Sei. É o mesmo que comparar Nova Resende com Guaxupé. Sei. Nova Resende, ela é o dobro de habitantes de Conceição. Ah, é o dobro? É o dobro. Então, assim, acaba que o movimento é maior. É proporcional à quantidade de gente Exatamente. Que tem. Sim. Mas é porque o pessoal comenta, porque o comércio aqui é muito fechado, né? Todo mundo valoriza o comércio aqui, então isso é interessante. Mas eu, assim, a minha percepção é em relação à quantidade também da população. Sim. Porque a população aqui cresceu demais, né? Essa é uma realidade. E está crescendo muito? Está crescendo muito. E isso aí faz com que os próprios, né, habitantes da cidade fiquem na cidade. Sim. Né? Cria-se oportunidade, então não preciso sair. E está voltando muita gente para cá. Esse movimento está muito grande, voltando gente para cá sem parar. A gente foi para São Paulo, Paraná, tem muita gente voltando. Também tem essa questão da qualidade de vida, né? Tem. As pessoas querem estar numa cidade grande voltando. Só que existe um problema, né? Isso como professor de geografia. Né? Quando você tem um boom muito grande e que a infraestrutura ela não consegue acompanhar o crescimento, você começa a criar problemas para o município. Prédios. Crescimento horizontal. Mais a questão populacional mesmo. Então, quando você tem uma rede você não consegue... Produção de água. Isso aí foi São Paulo, se a gente pegar, né, o crescimento de São Paulo, que saiu de 50 mil para 500 mil em pouco tempo, os problemas refletem até hoje. Sim. Então tem muito isso. A cidade, quando ela começa a crescer de forma rápida, mas a infraestrutura não acompanha,
ela pode sofrer posteriormente. Essa questão da infraestrutura é muito importante, quer dizer, é uma visão de geógrafo, né? É o que vocês chamam de geografia ativa, né? Está tudo mudando o tempo inteiro, né? Isso, geografia urbana. Geografia urbana e geografia ativa daqui da fronteira, né? Tem que aumentar a área urbana, empurra, a área rural vai ficando menor, vai aumentando a área urbana para equacionar, né? É muito interessante esse negócio. Então você, olhando para o futuro, você acha que vamos ter reforma no Albuquerque, dar uma melhorada, fazer algumas mudanças, lá está goteirando, o que está acontecendo? Não, até que o prédio em si, ele é muito bom. Sei. Né? Precisa daquela boa e velha maquiagem que deixa as pessoas mais bonitas, que é pintura, né? Mudar alguma coisinha de lugar, mas assim, o prédio ele é impactante, né? A gente entra ali, vê o tamanho do prédio, é bonito. Então acho que precisa disso, precisa de uma reforma, até para as pessoas sentirem, não, as coisas estão, né, em mudanças, isso é importante. Você está feliz aqui? Muito, muito feliz. Eu imaginava que seria mais difícil. Eu pensei que seria mais difícil. Foi assim, eu imaginava uma missão, né, e quando eu cheguei aqui eu encontrei assim, algo bem mais fácil de lidar com as pessoas muito boas. Primeiro, ser bem acolhido é muito bom, né? E depois, quando você é bem acolhido, as coisas fluem melhor, né? Você conseguiu achar os canais fáceis de transitar, está feliz com a equipe? Sim. Você fez alguma troca, não trocou ninguém? Não, ninguém. A estrutura da diretoria, você está? Tá a mesma coisa, eu não mexi em nada. Sei. Igual eu falo, eu não vim para mexer. Sei. Eu vim para ajudar, eu vim para trabalhar, né, e fazer o melhor para a escola. Ney, seja muito bem-vindo. Quiser falar com os pais da tua equipe lá da escola, mandar um recado, está ali aquela cama para você. Manda um recado para a comunidade de Nova Resende, os pais, fique à vontade. O que eu quero pedir, né, para os pais é que eles, né, tenham mais participação na escola com os filhos. Né? A escola está aberta para todos os pais, aqueles que já me procuraram, eu tentei resolver da melhor forma possível. E a escola, né, ela não é minha, ela não é de vocês, ela é de todos. Da então, comunidade. Sintam-se à vontade, né, chegar lá para a gente conversar, né, a gente precisa, né, de críticas construtivas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu vim para trabalhar e no que eu puder fazer para melhorar, eu vou estar fazendo. O que o diretor está dizendo é muito importante, quer dizer, a gente, quando tiver alguma crítica, é bom fazer, né? Pode chegar, não é nem crítica, é colaboração. Eu sou contra esse negócio para crítica construtiva, destrutiva. Se você tiver inteligência, um gestor inteligente com ele, toda crítica é boa, crítica ajuda a transformar. A maioria das vezes não é nem o conteúdo que está errado, é a forma da crítica. A gente precisa aprender a fazer isso com bondade, com educação, com vontade de transformar, né? Não é sem mandando, determinando. Então é muito importante que a comunidade perceba isso. Nós temos a obrigação de acolher. É um professor, é um formador, é o cara que cuida dos nossos filhos, está cuidando de todos os filhos de uma parcela importante da comunidade Nova Resende. Nova Resende nós somos generosos, então seja muito bem-vindo, esteja em casa aqui em Nova Resende. Eu já conversei com muita gente da escola, está todo mundo gostando de você. Eu acho muito importante essa história e a TV Resende Web está às ordens aqui para as parcerias, o que você precisar. Com certeza te desejo um sucesso. Muito obrigado. Muito sucesso, muito sucesso. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Se precisar, estamos aqui, tá bom? A escola também. E viva o Barro Preto. Amém. E viva a Nova Resende, Nova a Vila Resende dos Cafezais. Também. Gente, até domingo que vem. Muito obrigado aí. Vocês viram que é importante o novo diretor da escola, professor Caio Albuquerque. Muito importante, escola estadual, uma escola importantíssima, uma escola que forma nossos jovens. A escola tem uma fama, o pessoal termina o terceiro lá e já está entrando em cursos federais por aí fora. A escola tem uma história muito boa. Temos muito orgulho daquela escola. Já temos uma menina em medicina, né? Pois é, tem gente... Está só esperando terminar o ano. Pois é, que entrou em medicina antes de terminar o curso. Isso, já tem a vaga garantida. Pois é, então, você vê que importante uma escola dessa, né? Isso que é ganho. Isso, é sobre esse olhar que precisamos olhar a escola. O que sai lá na ponta? Quer dizer, na produção, o que sai? Alunos entrando em cursos importantíssimos pelo Brasil inteiro, escolas federais. Este é o papel da escola e ela tem cumprido muito bem isso aí. O resto se ajusta. Grande abraço, até domingo que vem.
TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada.